Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Portal Espiritual, um canal que fala sobre espiritualidade, sobre exemplos na prática de um médium. O vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre outra experiência mediúnica, outra experiência que sempre é muito emocionante, né? Todas as experiências que a gente traz e é sempre muito bom passar. Embora sim, pessoal, no meu dia a dia, da minha vida, eu não ando falando muito sobre essas questões, eu não falava muito sobre essas questões. Eu resolvi criar esse canal para começar a falar sobre esses assuntos, para poder ajudar. Porque assim, sempre que eu ia conversar, pessoal, quem é da espiritualidade, você tem momentos que você procura ajuda de pretos, né? De outras entidades para poder te orientar. E isso há eu criei um canal. Esse canal foi criado, eu criei um canal, eu não lembro até o nome, mas eu criei há 20 anos atrás, através de conselhos, né? Quando começou, acho que não foi 20 não, foi uns 15 anos atrás mais ou menos, que foi quando começou a surgir a onda de internet, de YouTube. E os conselhos que eu recebia era sempre que eu tinha que criar um canal para poder levar relatos, assuntos para que pudessem ajudar mais pessoas, né? Mais médiums que pudessem levar esclarecimento até eles, para que eles possam colocar o exemplo no dia a dia, na sua prática também, e saber lidar com a situação, né, pessoal, que nem sempre é fácil, para cada pessoa tem uma dificuldade. Então, esses relatos é para isso, não é coisa que eu viva contando, que eu saio por aí espalhando, olha isso assim, assim, não. É muito difícil, Estou decidindo falar agora nesses vídeos para que possa realmente ajudar pessoas que estão despertando, que ele possa servir de exemplo. Então, aconteceu com meu pai, ele adoeceu, começou a adoecer, ele teve o problema renal, e esse problema renal o levou a um coma. E nesse coma ele passou mais ou menos, eu acho, uns 15 dias de coma. E a gente ficava revezando entre os irmãos, entre até cunhados também ajudaram nesse processo. Então vocês sabem como é o hospital, né? A questão do hospital. E para mim, ir para aquele hospital, estar ali, era muito ruim, porque imaginei que eu estava no início do despertar. Se começando a sentir coisas, eu ouvindo coisas, e era assim, sempre uma emoção atrás da outra. E você passar a ir ao hospital, o hospital é um lugar onde tem mais gente desencarnada, porque existem muitas pessoas que morreram ali através do sofrimento, né? Através da esperança de se melhorar, de voltar para casa com seus familiares. E assim, tem muitos espíritos presos ali naquela situação. Muito, não é fácil não, são muitos mesmo. Tem muitos espíritos que estão ali procurando a cura, a melhora da saúde, e não sabem que morreram. Então, ao lado da cama, da maca do meu pai, da cama, tinha outro senhor idoso. Aí, de repente, ele começou a ter a parada cardíaca e chegaram a equipe médica para poder reanimá-lo, né? Através do eletrochoque. E começou a eles dando aquele choque, né? Naquele idoso lá. E de repente eu olhando a situação, não sei porque que eu estava olhando, porque realmente isso para mim eu tenho medo, sabe, pessoal? Hospital para mim é uma coisa que, hospital, essas coisas, agulha, eu sempre tive pavor, eu tenho aracnofobia. Então sempre foi meio triste para mim, assim, uma coisa que eu não consigo lidar bem com aquilo. Talvez seja trauma de alguma vivência aí que eu tive no passado, ou de cobaia, ou de uma situação triste, né, em hospital. Enfim, tava lá, esse pessoal lá dando, a equipe médica tentando reanimar
trazer de volta aquele senhor. E eu olhando ali através de uma brecha ali da cortina, e de repente eu estava ali, eles abriram um pouco a cortina para poder mexer na máquina, eu estava assim muito próximo. Aí de repente eu virei o rosto assim e uma mão branca aqui no meu ombro, assim, uma mão muito branca, pessoal, era branca mesmo. Eu nunca vi aquela mão tão branca na minha vida, assim. Era como se fosse uma pessoa com a luva branca, realmente. Ele era um senhor brancoso, mas assim, eu não sabia que ao sair da. Eu não, eu não sabia, não, né? Até hoje eu não sei. Eu não sei se era questão de ectoplasma, que possa ser um ectoplasma meio branco, né? E quando eu olhei assim para baixo, eu via aquela mão branca no meu ombro. E eu sentia também, sabe? Sentia assim como fosse algo gelado. E eu, poxa vida, olha, eu vou dizer para vocês, hein? Não é para qualquer um não, porque, olha, dava para sair correndo pro banheiro, porque não aguentava esperar realmente a situação. Vocês assim, você ali começava a tremer. E nessa hora eu tive medo, meu Deus do céu, o que é que eu faço? E começou assim a dar aquele tremor nas carnes, sabe aquela mão ali no teu ombro gelada. Comecei a orar. A sensação que você tá ali, pessoal, na hora é você, vou orar, para poder ver se aquele senhor tira a mão do seu ombro, né? Que ele vê se poxa, quero que ele saia daqui, ele tem que sair daqui. E nada desse senhor sair, tirar a mão do meu ombro. Não sei se ele se sentiu confortável, não sei se foi ele tomou aquilo como uma escora. Eu vou pegar aqui uma escora que eu tô precisando, que eu tô meio fraco, eu vou escorar aqui nesse aí, abestado. Então eu servi de bengala para esse espírito desencarnado. É assustador, é assustador. Como foi que eu saí dessa situação? Não sei, só orando, comecei a orar. Aí de repente eu tive aquela força nessa oração, eu vou olhar um pouquinho do lado. Levantei a cabeça e comecei a olhar assim do lado. E realmente eu vi bem nítido mesmo, assim, o corpo do meu lado, assim, em pé, olhando os médicos trabalharem. Os médicos não eram mais os médicos, não, já era outra equipe dos embaladores, né? Os embaladores de plantão já estavam ali empacotando, ele mesmo, e ele estava olhando aquilo. De repente, ele sumiu, se evaporou assim do nada, sumiu. Foi muito rápido. Aí eu, graças a Deus que ele saiu, meu senhor, foi um negócio meio louco mesmo. Eu não sou de ter muito medo não, mas nesse dia eu tive um medinho, sabe, assim, dessa situação. Tive assim porque é uma experiência, outra uma experiência é você estar em contato com o corpo de um médium, que o corpo do médium tem lá um espírito falando através daquele corpo. Ali tudo bem, tudo tranquilo, eu consegui ir numa boa, na experiência que eu relatei anteriormente, eu consegui numa boa passar por aquilo. Mas outra coisa é você ver o espírito do seu lado. O espírito do Senhor estava do teu lado com a mão no teu ombro. Não, aí já é demais. Aí é um negócio. Não dá pra entender, não. Dá pra aceitar isso, não. Meio pesado mesmo. Mas enfim, ele foi embora, saiu, evaporou-se. E eu voltei. Eu peguei até um banquinho e fui pro outro lado. Tinha uma pessoa lá do outro lado. Era uma máquina que não tinha como eu ficar do outro lado. Aí eles mexeram nesse. Eu acho que foi a pessoa que estava do outro lado que saiu e eu fui pro outro lado. E fiquei lá, só orando, só baixinho orando. E de repente, pessoal, eu acho que já à noite, mais ou menos já à noite, perto da noite, eu vi meu pai sofrendo, né? E assim, aquilo a gente sabia que ele estava preso por algo. E eu sabia, o meu consciente eu sabia, que era a minha mãe que eu estava segurando pelas orações, né? É aquele egoísmo pessoal nosso que a gente quer que a pessoa melhore, fique ali comigo, sabe? Eu não quero que ele vá, porque o egoísmo nosso é assim. Eu quero que ele fique. Mas a gente não pensa que lá existem pessoas também orando para o receber, né? Então a gente pensa só aqui, no momento nosso, né? Que é normal. Então,
Nesse dia eu liguei para a mãe e disse assim: mãe, tá na hora, mãe, a senhora precisa fazer. Eles faziam o evangelho lá em casa à noite. E eu disse: vocês vão fazer o evangelho hoje com minhas irmãs. E a senhora, por favor, eu pedi, por favor, entregue nas mãos de Deus, que seja feita a vontade de Deus. Se for para libertá-lo, liberte. Se for para deixá-lo ir, deixe. Sabe, eu conversei bem forte, assim, para que ela pudesse entender. E, graças a Deus, ela compreendeu, fizeram o evangelho, orou e ela entregou nas mãos de Deus, para deixar o sofrimento. E foi muito emocionante, porque, pessoal, eles terminaram o evangelho, e eu sabia o horário que eles iriam começar, e eu fiquei olhando para ele, para o corpo dele. Quando eles terminaram o evangelho, eu acho que não deu nem 5 minutos. Aquele aparelhozinho do batimento começou a fazer aquele, né, aquela redução, começou a cair, a redução. Quando começou a cair, eu olhei para ele, eu já o vi como se fosse saindo do corpo. Uma coisa assim impressionante. Eu já vi ele assim saindo. E quando ele saiu, a minha visão, eu acho que seria minha bisavó, porque era uma pessoa bem magrinha, menorzinha. Eu achei que fosse a visão da minha bisavó, que a gente era muito apegado, sabe? A nossa bisa, que era a avó dele. E na minha visão, eu acho que poderia ter sido ela. Naquela hora, porque pessoal, eu já tinha saído de uma experiência ali, anteriormente eu estava tentando ainda assimilar. E de repente vem essa outra experiência, que já é a perda, né, do nosso pai. Aí assim, eu já procurava ficar assim meio de olhos, mesmo o médio, a quem é médio sabe que mesmo de olhos fechados, vocês vão enxergar até mais, né? Até mais do que você imagina. Então assim, a visão que eu tive foi que ela o veio buscar e que, de repente, ele teve um momento, porque assim, pessoal, no coma, eu tive até umas conversas com ele, através do coma, que o coma, vocês sabem que o coma, o espírito fica ali, né? Fica em um estado, em uma erraticidade momentânea, conversando com outros espíritos, vendo situações, né? Existe isso. E eu tive um momento de conversa com ele. E depois que ele saiu da matéria, eu tive essa conversa, mas foi um diálogo assim como fosse mental, sabe? Uma coisa meio mental que eu digo, porque assim, eu não o via na minha frente. Era como se eu soubesse que ele estava ali, mas e que a gente ficava conversando e ele falou: olha, agradeço por tudo, me desculpe. Então ele pediu até desculpa por antes ter me tentado tirar do espiritismo. Ele disse: olha, desculpe porque eu falava da tua religião, e eu comecei a entender as coisas aqui como são. Eu acho que foi essa parte do coma, né? Ele agradeceu a todos pelo cuidado e saiu com ela, né? E eu via que ele ainda ia assim meio enfermo, ele ainda estava assim meio muito fraco. E foi muito interessante esse relato dessa parte dessa conversa, desse diálogo. Foi muito interessante e muito cheio de aprendizado, né, pessoal? E assim, com esse aprendizado, ele serviu porque eu tinha muito medo dessa questão do corpo, espírito, tudo isso, né, pessoal? Um medo danado. E ali eu estava ali vendo aquilo normal, segui com o corpo dele, ajudei até a embalsamar, empacotar, né, ali, balsamar, empacotar ali para levar para o necrotério. É uma coisa tão natural que, meu Deus do céu, eu só posso estar dopado, eu só posso estar numa coisa assim, um transe meio louco, porque eu jamais faria isso, jamais estaria aqui no hospital e entrar no necrotério. Pelo amor de Deus, foi um negócio assim meio louco. Um negócio assim meio louco, ao mesmo tempo assustador. Então é isso. Hoje eu trouxe para vocês o relato desse fato que aconteceu na vida com meu pai. E, assim, depois disso tudo, eu orei. Não, pessoal, vou dizer assim: você sofreu? Não, não sofri com a passagem. Aí, até algumas pessoas me achavam meio frio na situação, meio frio, mas, assim, era como se eu tivesse sido preparado para aquilo, uma coisa tão natural. Não sofri. Depois eu chorei, depois
que caiu a ficha quando eu estava retornando para casa para dar a notícia. Aí é como se a ficha tivesse caído, sabe? A ficha caiu e eu comecei a realmente a pensar um pouco nessa situação. E eu comecei a chorar realmente pela perda, né? Pela saudade que eu iria ter. Mas enfim, esse foi o relato que eu trouxe sobre essa a questão desse relato de hospital. E dentro desse relato de hospital, fora esses dois, tem mais outros, né? Tem mais outros casos também, que eu usava muito um colar, que um colar era um sol, era um sol. E assim, só bem breve aqui, e eu estava com o filho do DCO que desencarnou, conversando com ele. Eu lembrei, comentando aqui sobre esse assunto, eu tô lembrando vários relatos, depois eu vou falar mais sobre relatos do hospital. E um deles foi isso, eu estava com esse rapaz, um colar, e eu senti algo gelado no meu pescoço, atrás. Então eu vi perceber que a pessoa estava mexendo no fecho do meu cordão. E eu conversando com a pessoa, ele vendo aquele cordão subindo e descendo. E ele já estava ali com os olhos grandes para mim. Pessoal, quando eu peguei minha mão, fiz assim, ó, eu fiz assim, mais ou menos, para parar o colar, porque eu sabia que ele ia cair. Aí eu fiquei conversando com ele com a mão aqui, segurando o colar. O colar caiu e eu segurei da minha mão. Quando eu segurei da mão, ele se levantou e saiu correndo. Olha, foi muito engraçado isso. Você passar por situações no hospital triste, constrangedora, mas de repente vê essa situação e um cara saiu correndo e ele voltou. Ele voltou, eu acho que já era no outro dia. Não sei não foi isso não. Nem lembro como foi essa questão. Eu sei que ele disse, meu Deus do céu, o que era aquilo no outro dia, né? O que foi aquilo? Eu não tinha estrutura para aquilo não. Então, foi muito engraçado e são muitas coisas que eu tenho para contar de hospital, porque eu passei muitas coisas nos hospitais e são muitas coisas. Enfim, é isso. Fica com Deus e até o próximo vídeo.